Escolher bons ativos para compor uma carteira com foco em renda passiva em dólar, o histórico de pagamento de dividendos é muito importante. Eu me chamo Tony Martins e no vídeo de hoje nós vamos analisar 3 REITs que fazem parte de um grupo seleto que tem no seu histórico o pagamento crescente de dividendos ano após ano. Isso mesmo, são os REITs Dividends Aristocrats. Fique comigo até o final desse vídeo e nós vamos descobrir como esses 3 REITs, que são verdadeiras máquinas geradoras de dividendos, podem compor e ajudar esse projeto na sua carteira. Vem comigo. No momento que nós estamos escolhendo quais são os ativos que a gente vai colocar, né, na nossa carteira, no nosso portfólio, e com foco em construir renda passiva, que no nosso caso aqui do canal é focado em dólar, a importância de saber se esses ativos pagam de forma recorrente, né? A gente possa ter previsibilidade para os nossos recebíveis, né? Os nossos passivos, os nossos proventos, saber se esses ativos entregam de forma recorrente, de forma crescente, é muito importante. E esses 3 REITs que eu trouxe aqui para a gente analisar, eles são os únicos REITs que fazem parte desse grupo seleto chamado Dividends Aristocrats. E tem critérios para fazer parte dele. Para fazer parte do Dividends Aristocrats, as empresas precisam seguir um critério como eu botei aqui. São grupos exclusivos de empresas que fazem parte do S&P 500. Esse é o primeiro critério. Tem que fazer parte do índice, né, do S&P 500. E que ainda tem que ter um histórico comprovado de aumento de dividendos anuais por um período de 25 anos consecutivos. Então, para fazer parte do Dividendos Aristocráticos, essas empresas precisam pagar de forma recorrente e crescente de forma anual por 25 anos consecutivos no mínimo. E esses são os únicos 3 REITs que têm essas características. Embora os REITs podem alcançar esse com mais facilidade que empresas, porque eles já entregam dividendos de forma recorrente, né? A maioria de forma trimestral, alguns mensais. E muitas vezes as empresas não. As empresas são com foco em crescimento. E normalmente as empresas de estoques, de ações que fazem parte dos dividendos aristocráticos são empresas muito consolidadas, como a Coca-Cola, por exemplo. Esse grupo, esses 3 REITs estão junto com a Coca-Cola, estão junto com a P&G, estão junto com a Chevron. Então são empresas super consolidadas, onde muitas vezes o foco não é só crescimento, mas com dividendos. E de forma crescente é melhor ainda, né? E além disso, elas têm que ter uma capitalização de mercado de pelo menos 3 bilhões de dólares. Senão elas vão sair dessa lista, como já teve empresas que já saíram, né? Inclusive a GM tá nessa GM não, a 3M tá nessa possibilidade de sair porque diminuiu os dividendos entregues no último ano. E além disso tem que ter uma negociação, uma liquidez ali de negociação diária na bolsa de pelo menos 5 milhões. Então esses 3 REITs que eu separei aqui são REITs que podem fazer parte de uma carteira pensando a longuíssimo prazo. Até porque quem está pensando em dividendos está pensando em construir renda passiva, muitas vezes até a aposentadoria. E o primeiro da nossa lista é o ESSEX, se for em inglês, né? ESS, o ticker, ele é do segmento de residencial, é uma empresa que faz parte do S&P 500, como nós já vimos, que precisa estar nessa lista, é especialista em propriedades residenciais de alto padrão na costa oeste dos Estados Unidos e incluindo aí a região sul da Califórnia, a área da Baía do São Francisco, ainda a região metropolitana de Seattle. Né? Eles com um histórico aí impressionante de 30 anos, né, aumentando os seus dividendos de forma constante, o ESSEX tem mostrado uma constante admirável com relação ao pagamento de dividendos, com a solidez financeira, gestão bem eficaz e com a localização estratégica em propriedades de altíssimo padrão, e é uma excelente escolha para compor qualquer carteira, né? E aqui a gente vamos ver agora os nossos números com relação a esse ativo, a esse REITs. Aqui estão algumas métricas que eu utilizo para analisar um REITs, né? Cada um tem a sua, existem os padrões. Esse é o meu padrão. Essas são as métricas que eu analiso. Qualquer ativo que eu vou concluir na minha carteira, o ESSEX está na minha lista, não comprei ainda. E aqui tem alguns números interessantes. Além de ter mais de 30 anos aí entregando dividendos de forma recorrente, ele tem 250 propriedades. E as propriedades deles é como a gente vê aqui nas fotos. São prédios com apartamentos de altíssimo padrão. A gente vai ver algumas fotos aqui.
E normalmente nesse nível de andares. Nenhum deles são muito altos. São 4, 5, 6 andares no máximo, sempre com uma loja com um comércio no térreo e com área de lazer. A gente vai ver isso aqui. Isso aqui são conjuntos, como a gente viu, 250 propriedades. Tem um valor de mercado de 17,82 bilhões de dólares. É muito dinheiro, é muito mais que muitas empresas da nossa bolsa brasileira. E tem um volume de negociação diária, que isso aqui me impressionou, que de 336 milhões de dólares diário de compra e venda de ações. Então a liquidez, na hora que você precisar de repente vender esse ativo, você não tem dificuldade nenhuma, na hora de comprar também não tem dificuldade nenhuma. E tem um dividend yield aí na caixa de 3 a 3,37%, pode variar de 4%, a média é essa. E que é o dividendo anual, né? Quanto esse REIT tem pago em dividendos. E além da valorização, né, que é importante, tem a questão do crescimento de dividendos, que esse é um dos pontos primordiais que a primeira coisa que eu analiso no REIT é se ele paga de forma constante e se tem crescido, né, os dividendos. Tem muitos dividendos famosos, tal, que a gente for analisar, tem anos aí que não aumentam os dividendos, né? Isso tem um fator também, a inflação, isso pode corroer o nosso investimento. E o dividend yield, não como porcentagem, pode variar de acordo com a cotação, o valor pago e o valor crescente de acordo com a valorização da ação, né, desse REIT é importantíssimo. Outro fator muito importante na hora de analisar um REIT, assim como a gente analisa aqui os fundos imobiliários, são as localizações desses imóveis, né? E eles estão concentrados principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, essas 3 regiões que a gente viu ali, na Califórnia, Seattle, na Baía de São Francisco, uma região de alto padrão ali de renda per capita, né, americana, onde o poder executivo é muito grande. E além disso, eles pagam de forma trimestral. É muito comum nos Estados Unidos o pagamento trimestral, embora a gente vai ver um aqui que paga mensal, mas é o hábito de pagar os dividendos trimestralmente. Aqui a gente vai ver a localização, como eu disse, é importantíssimo para avaliar um REIT. Aqui, como a gente viu, eles estão no sul da Califórnia, região norte da Califórnia, aqui são as porcentagens de cada cidade que eles têm. Aqui com maior porcentagem, 20% é Santa Clara, né? Seattle 11% e o oeste da Bahia aqui 15%. Desses imóveis, 84% é na região suburbana. O que é região suburbana nos Estados Unidos? Não são os bairros, né, que são construídos ao redor do grande centro para residencial, onde eles colocam estruturas de shopping, inclusive a gente vai ver aqui um desses ativos, e esses prédios residenciais com toda a estrutura, né? Aqui a gente vê aqui como é que está o posicionamento, a localização, que isso é importantíssimo. Outro número importante que a gente precisa analisar no REIT são as propriedades, né? Aqui eu peguei algumas fotos dessas 250. A gente vê o padrão, eles têm, como eu falei, são poucos andares. Esse aqui no caso são 2, 4, 6 andares e o térreo. 6 andares e o térreo, onde normalmente são lojas, também faz parte do empreendimento. Eles costumam construir prédios também, tem parte de desenvolvimento, pegar uma região e construir de altíssimo padrão, como esse da primeira foto. Esse da segunda foto, então, é chiquérrimo. Eu coloquei aqui, senão a gente ia ficar vendo foto o dia inteiro. Tá vendo? Estão todos bem localizados, alto padrão. Aqui eu peguei essa foto para mostrar como é que é a estrutura de todos eles. Todos eles têm áreas de lazer, academia, tem rooftop aqui, que nesse caso aqui, lugares para descansar. Esse, não sei se tem piscina, mas a maioria tem piscina, igual esse que eu peguei aqui, que esse da piscina é esse prédio de cima aqui, da foto de cima. Então tem área de lazer bem confortável. E esse da foto aqui é o desse prédio de cima aqui, eu quis botar no interior também. Todos mobiliados, de altíssimo nível, algo padrão. Quem costuma ver aqueles programas de Irmãos à Obra, depois da obra, é daquele nível. Então são propriedades, quando você está comprando um REIT desse, uma ação desse, você está se tornando sócio de uma empresa dessa, né? Como cotista, né? Acionista de imóveis de altíssimo padrão, altíssimo padrão. E outro número importante que a gente tem que analisar no REITs, a gente vai ver aqui, é como eles ganham dinheiro, né? Da onde vêm os dividendos. No caso do ASX, do ticker ESS, eles têm 99,3%, 99%, praticamente 100% do seu faturamento vem dos aluguéis, né? Das rendas geradas pelas propriedades deles, que são os aluguéis, né? Aqui só 0,7% são em cima de hipotecas e uma movimentação de 1,69 bilhões, é muito dinheiro.
movimentação gigantesca. E além disso aqui, mais um onde é a região primordial, que são as propriedades, né? Embora a gente já tinha visto no slide anterior, esse aqui está mostrando que 100% das propriedades estão nos Estados Unidos. Existe REITs que tem movimentação fora dos Estados Unidos também, tem propriedades fora dos Estados Unidos também. Mas no caso do Essex, eles têm 100% dos imóveis na costa oeste americana. O próximo informação que é importante, que é o motivo do nosso assunto aqui, do título, né, do nosso vídeo, que é eles fazerem parte do grupo seleto dos dividendos aristocráticos, que são as empresas que pagam dividendos no mínimo 25 anos de forma crescente e recorrente. Então aqui a gente vê a escadinha aqui crescente no ano, né? Esse crescimento é anual, eles não podem deixar que o dividendo caia durante o ano, né, no percorrer do ano, senão eles saem da lista. E como eu disse no vídeo, eu não lembro se eu cheguei a dizer isso, são apenas 3 REITs que fazem parte dos dividendos aristocráticos. Daqui, crescente, pago de forma religiosa, e esse é um dos fatores que eu vejo na hora de escolher um REIT para fazer parte da minha carteira. Ele está na minha lista, não comprei ainda. Os 3 que eu vou mostrar para você, um eu já tenho, mas esse aqui está na minha lista. E o último pagamento, que é trimestral, foi no dia 12, no caso, baseado no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. O último foi pago no dia 12/4 de 2024. Ele pagou $2,45. E outro número muito importante que precisamos ver é como vem sido a negociação desse ativo no decorrer desses anos, né? Nos últimos 20 anos que eu peguei aqui, teve um crescimento aí de 1.364%. Aqui não está nem contando os dividendos, só a valorização, a negociação da ação desse REIT. Teve uma quedinha aqui na pandemia, subiu de novo e agora está sofrendo bastante com as taxas de juros americanas que o Fed decidiu manter em 10,5, né? 10,5, 10,25 nesses primeiro semestre de 2024, e tem sofrido bastante porque o REIT segue a dinâmica, como acontece aqui no Brasil com nossos fundos imobiliários, é que quando os juros sobem, as cotações começam a cair porque eles têm muita alavancagem, né? A gente vai ver isso aqui no próximo slide, porque os REITs, diferente dos fundos imobiliários brasileiros, eles podem adquirir dívidas. E como eles podem adquirir dívidas, eles não fazem emissão como a gente faz aqui no Brasil. Por exemplo, os fundos imobiliários brasileiros, que é o primo pobre dos REITs, para poder eles crescerem ou comprar propriedade ou investirem no fundo, nas propriedades, quando é o caso de tijolo, que é o nosso caso aqui, eles precisam emitir novos títulos. Lá nos Estados Unidos não, eles podem adquirir dívidas para poder comprar, para investir, para reformar, para comprar novas propriedades, construir novas propriedades. Então eles são muito alavancados. Então os juros afetam muito a cotação, mas a cotação dele que se mostra muito resiliente, já passou por muita crise, a crise de 2008, a gente olha aqui, ó, aí veio a pandemia aqui e agora estamos com a crise pós-pandêmica por causa dos juros altos nos Estados Unidos, que afeta não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, inclusive o Brasil. A gente está vendo o dólar aí batendo na data de hoje, 5,40, né? Então, a gente está vendo aqui que essa cotação está sofrendo, mas, como eu digo, eles vêm pagando de forma recorrente e crescente, né? E o último slide que a gente vai acompanhar aqui, que é umas coisas que a gente analisa em qualquer REITs, né? No momento da compra, a gente tem que fazer, não precisa ser um analista profundo, mas esses são os dados principais para escolher um REITs, para investi-lo, né? Até porque a gente está montando uma carteira, não é para comprar hoje e vender amanhã, a não ser que você esteja fazendo especulação ou trade, né? Mas não é o caso. Quem pensa em comprar um REIT é para poder construir uma carteira de renda passiva. Então tá aqui, vamos ver os fundamentos, né? Se a gente olhar aqui nos últimos anos, né? Desde 2015 agora, tem tido sua receita líquida crescente, ó, vem crescendo, mesmo na pandemia que ele manteve, segurou, até porque é residencial, né? Diferente do pouco do varejo. A gente vê aqui, ó, crescendo, receita crescendo, primeiro trimestre agora de 2024, continuou crescendo a receita, está até maior do que do ano passado todo. Aqui é o EBITDA também, que o lucro antes dos impostos, tem crescido também. Aqui a dívida, de falar que a gente falou, está bem alavancada, então que eles estão na parte de aqui, seguindo 4,6 na média. E o FFO, que é o mais importante que a gente precisa analisar aqui duas métricas que eu sempre olho. Eu olho essas todas, mas eu olho essas duas aqui, o FFO e o payout.
O FFO também crescente, ó, só teve uma quedazinha aqui em 2020, por causa da pandemia, mas aqui ele continua crescendo, e o payout de 94%. O payout é o cálculo feito do dividendo distribuído sobre o FFO. E o que é o FFO? O FFO é a soma do lucro líquido mais a amortização, mais a depreciação dos imóveis, né, menos alguma venda de algum imóvel. Aquela receita não recorrente. As receitas recorrentes de aluguéis, que no caso do shopping, entra também o estacionamento, tudo que é gerado dentro do estabelecimento, entra no FFO também. Mas eles tiram dessa conta as vendas de imóveis porque não é recorrente, para poder deixar justinho aqui a entrega dos dividendos, né? E o payout é o que é pago dos dividendos sobre esse FFO. Aqui foram 64% pagos. Isso aqui eu olho sempre, que também segue uma risquinha. E aqui que a gente viu o dividend yield na média de 4 a 3,8, que tá vendo que isso era a média aqui. Aqui que a cotação estava mais alta, ele diminuiu, que o dividend yield ele tem variação de acordo com a cotação. A cotação sobe, o dividend yield desce. A cotação desce, o dividend yield sobe. Por isso que não pode ser o fator decisivo para a escolha de um REIT. Isso de dividend yield faz parte da nossa análise, mas não é o fator principal. No meu caso, sempre o fator principal que eu vou definir se eu vou comprar um REIT ou não é o tempo que está pagando ali, a recorrência e o crescimento, se esse REIT tem crescido, se não é um REIT que hora ou outra diminui os dividendos, né? Que acontece, teve um gigante aí que aconteceu isso recentemente, como o American Tower, mas o SX é um excelente ativo para fazer parte de uma carteira. Embora aqui não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, a gente só está analisando aqui um excelente ativo para fazer parte de uma carteira. Quem está pensando aí em construir renda passiva em dólar para longos anos, né? Um investimento de longuíssimo prazo. E o nosso segundo REIT aqui é o REIT Income, famosíssimo O, Ticket O. Isso mesmo, do setor de varejo, ele é conhecido como a empresa que paga dividendos mensais. Inclusive, eles colocaram na logo deles aqui como slogan, né? The Monthly Dividend Company. Companhia que paga dividendos mensais e crescentes. Por isso que eles fazem parte desse grupo seleto, né? Ele já vem aí pagando os dividendos de forma recorrente e crescente nos últimos 26 anos. Possui 15.400 imóveis espalhados pelos Estados Unidos e Europa. Então é um gigante que vem pagando aí de forma crescente os dividendos. E ele é um excelente ativo para estar em qualquer carteira que está pensando em construir renda passiva em dólar. Inclusive, ele faz parte da minha carteira e eu tenho um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu mostro a compra desse ativo no vídeo que eu comemoro aí os $1.000 investidos, ok? Vamos para os nossos números aqui. Como eu falei, eles possuem 15.450 imóveis, tem um valor de mercado de 44,56 bilhões de dólares, tem um valor negociado de 5,48 milhões, então liquidez, por isso que ele é um dos mais negociados na Bolsa Americana também. A maioria das carteiras que eu já vi tem o O na composição dessa carteira. Ele tem entrega aí um dividendo em média de 6 a 5%, né? No caso aqui no dia que eu fiz esse vídeo, estava batendo aí 5,75 de dividend yield, né? Dividendos entregas anuais. Como eu falei, ele tem imóveis nos Estados Unidos e na Europa, né? E paga dividendo mensal. Ele faz parte também de um vídeo que eu vou deixar aqui em cima dos REITs que pagam dividendos mensais. Ele está na minha carteira, foi um dos motivos de estar na minha carteira, por pagar dividendos de forma mensal. Os imóveis são bem diversificados, a gente vai olhar daqui a pouquinho, que a gente vai ver no próximo aqui, ó. Eles têm como cliente com material de construção, a rede de KFC, dos frangos fritos, né? Eles estão investindo também em outros setores agora, de diversão, né? Cassino, a rede de 7-Eleven, que pôs gasolina, loja de conveniência, lojas de altíssimo padrão, né? Aqui farmácias, então eles têm milhares, né? 15 mil imóveis aí espalhados pelos Estados Unidos, todo o território americano e Europa, com altíssimo padrão. Então, são imóveis do varejo, setor de varejo, primordialmente, mas eles estão investindo agora no setor, como eu falei, de cassino, para diversificar mais ainda. Aqui a gente vai aos setores, né? Como eu falei, 79% é retail, varejo, né? Games é os cassinos, né? Área de jogos e hotéis.
3,3%. O industrial, que são os galpões, eu estou começando a investir em galpão logístico também, assim como o nosso BTLG aqui no Brasil. Lá eles estão diversificando também na Europa também, com galpões logísticos. Aqui a diversificação de propriedade, né, de segmentos, dentro do segmento deles de varejo. E a diversificação de clientes, né? Eles não estão concentrados em apenas poucos clientes, são muitos clientes, né? E aqui são os top 20. Então, em primeiro lugar aí, com uma concentração de clientes, né? Isso é importante, 3,4% apenas de toda a diversificação de cliente, que é o Dollar General, que é aquela loja de $1,99, $1, onde tudo é muito barato. E aqui a gente vê aqui FedEx, conhecida, né? Várias outras, as farmácias, Tesco aqui, ó, são os principais clientes. A diversificação é muito grande. 7-Eleven, como eu falei, Dollar Free, e assim a gente não fica refém, né, de um único cliente. Então é bem diversificado. Aqui são os 20, mas são milhares de clientes que eles têm espalhados pelos Estados Unidos e Europa. Aqui vamos ver as localizações, né, as operações, na verdade. Muito importante a gente saber de onde vem o faturamento, né, a receita de um HITS. A gente sabe que é de aluguel, mas aqui a gente pode ver que a gente está investindo em algo que de onde está vindo os dividendos, né? Então aqui a gente for ver, varejo é 78% dos aluguéis vindo desse setor, né? 3,2 bilhões. O industrial de galpões é o segundo aqui, os galpões logísticos, é 13% hoje no faturamento. E outros setores aqui são menores, né? Que é 5% e 3%, um total de 4,79 bilhões de receita. É muito dinheiro, gente, em relação a... E é dólar ainda por cima, né? Outro ponto importante a gente analisar é a localização de onde vem essa receita, né? No caso aqui, primordialmente Estados Unidos, 88% da receita vem dos Estados Unidos, e depois vem em seguida Reino Unido, né, 10%, depois Alemanha, 0,6%, França, Itália e outros países na Europa, né? Mas aqui o principal é o Reino Unido, e em segundo lugar na Europa é a Alemanha. Então a diversificação não só geográfica em relação ao Brasil, acho que isso que me incentivou a investir na Bolsa Americana, principalmente em REITs, que eu tenho como projeto construir uma renda passiva, uma aposentadoria. Eu comecei com o objetivo juntar dinheiro para viagem, foi quando eu descobri esse mundo que existe lá fora de investimento. E a diversificação, além de ser geográfica, né? Nós estamos só investindo nos Estados Unidos, mas podemos investir no mundo inteiro, né? Aqui do Brasil, isso me encantou. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o QR Code, se você pensa em abrir uma conta global, onde você pode usar um cartão de débito, de taxa zero, em mais de 180 países, se você quiser viajar, ou se você quiser diversificar a sua carteira de investimento, se você já investe lá fora nos Estados Unidos, é possível também através da Nomad, que é o aplicativo que eu uso para investir, é a corretora que eu uso para juntar o meu dinheiro, né, para minha futura viagem. E quando esse vídeo aqui, minha primeira pretensão é essa. E a segunda é investir. Inclusive, eu estou investindo no pela Nomad. Eu vou deixar aqui embaixo o QR Code e na descrição desse vídeo o link para você abrir a sua conta, caso você deseje. Ainda pode usar o código que eu vou deixar aqui também e ainda ganhar um cashback aí de 20% em cima do primeiro aporte que você fizer. 20% não, 2%, até $20, né, de cashback para você usar como você queira, seja para usá-lo para investir ou usá-lo para juntar, para usar o seu cartão de débito global. Então você pode usar em 180 países, como eu já disse, e ainda é taxa zero. Mas vamos lá para os nossos próximos números. Aqui a gente vê que o dividendo tem crescido, né, nos últimos 26 anos. Aqui teve uma interrupção, ele não alcançou para o próximo nível que a gente vai ver no próximo, tem um nível acima dos dividendos aristocráticos. Ele se mantém no dividendo aristocrático, tem entrega aí de forma recorrente mensal, né? E aqui foi o último pagamento que eles fizeram, foi no dia 14/6, entrou na minha conta aqui, inclusive vai entrar num vídeo sobre os dividendos que eu já recebi, e pagou por ação, por papel, né? 0,25 cents, 0,2570 cents. Então eles vieram crescendo aqui recorrentemente, anualmente. E agora vamos para a próxima análise, que é como ele vem se comportando aí durante os anos, né? A sua cotação, a sua negociação na Bolsa Americana, que o REIT tem essa característica de ser como uma ação de uma empresa, né? Só que ele é o setor imobiliário. E ele vem crescendo aí durante os últimos 20 anos, a gente vai acompanhar aqui, teve um período aqui, sofreu em 2008, com aquela crise de 2008, né? Dos imóveis lá americanos, vem subindo de forma variável, é um rendimento de forma variável, né?
negociação na bolsa. Aqui teve um sustozinho na pandemia, que a gente vai olhar aqui, essa agulha aqui foi a pandemia. Veio se valorizando de novo pós da pandemia e agora está sofrendo também com o setor, a maioria dos setores de REITs, com os juros americanos, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, é normal quando os juros aumentam, as ações caírem e vice-versa, né? São correlacionados, né? São ativos correlacionados negativamente. Quando um sobe, um desce. Quando um desce, outro sobe, né? E o nosso último slide aqui que a gente vai acompanhar é os fundamentos. É uma coisa que eu analiso também para poder estar investindo num REITs. E está aqui, ó, a receita líquida crescente, a gente vai analisar crescente. Mesmo em 2020, ele continuou crescendo, pagando dividendos, e aqui crescendo e agora fechando o primeiro trimestre aqui de 2024 com um crescimento de receita até maior do que o ano passado, né? Aqui a gente vai ver a alavancagem, como eu disse, os REITs são alavancados, eles podem adquirir dívida, mas está dentro do limite aqui. E o FFO crescente também, a gente vai ver vem crescendo, que é onde a gente tem que analisar no REITs, né? É muito importante essa métrica. E o payout também crescente. Tem pago aqui, ó. E aqui o dividend yield de 5,7 que a gente viu. Esse é o ticket, ó. Qualquer dúvida que você tenha com qualquer um desses, deixa aqui no comentário que a gente vai responder. Beleza? Então vamos para o nosso terceiro e último REITs. E o nosso terceiro REITs é o Federal, o ticker FRT, e é um monstro comparado a qualquer outro. Aí tem décadas e décadas de criação, né? Foi criado aí na década de 60, que até na logo deles tem a data de criação, 1960. Mas vem aí pagando dividendos nos últimos mais de 50 anos, 56 anos, pagando dividendos, se orgulham disso. E eles, além de fazerem parte dos dividendos aristocráticos, eles fazem parte dos dividendos Kings. Isso mesmo, Kings. Eles estão no patamar aí junto com Coca-Cola, P&G, 3M, McDonald's e uma série de empresas aí que vem pagando aí dividendos nos últimos 50 anos. Então é um grupo mais seleto ainda. Então o Federal está num nível acima dos outros dois que a gente viu aqui com relação a pagamento de dividendos. Lógico, aqui, como eu disse, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas a gente vai ver aqui é um excelente ativos. Esses três são excelentes ativos para estar em qualquer carteira. Então vamos lá. O Federal, ele é do ramo de shopping, mas também tem um pé ali em residenciais e também tem um pé em escritórios, em office. Mas a gente for analisar aqui nas imagens, eles costumam agregar todos esses ativos, esses segmentos, em um único empreendimento, né? A gente for olhar aqui, são esses shoppings a céu aberto, não são malls, a gente no Brasil chama shopping aqui, os shoppings fechados, né? Mas a gente for olhar na imagem aqui, são aqueles shoppings abertos, normalmente são construídos na periferia dos Estados Unidos, pouca concorrência, a gente vai ver isso, e eles oferecem toda a estrutura para a pessoa estacionar seu carro e resolver sua vida. Então são empreendimentos grandes. Se a gente for olhar aqui nossos números, né, a gente vai ver que eles têm apenas, né, a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos tanto como anterior 15 mil, eles possuem 102 empreendimentos, né, são 102 prédios, entre eles prédios residenciais e de escritório, mas na sua grande maioria de shopping, nesse perfil da foto aqui, não um shopping gigantesco, onde vários quarteirões. E dentro desses shoppings tem vários outros empreendimentos. Dentro desses 102 empreendimentos tem outros empreendimentos que a gente vai ver até nas imagens aqui mais para frente. O valor de mercado dele hoje está em torno de 8,40 bilhões de dólares. A gente vai ver aqui, a gente só está falando de empresas acima de bilhões, né? Tem uma negociação boa de liquidez na bolsa, na hora de comprar e vender um ativo. Então não tem dificuldade de comprar nem de vender. Está em negociação diária de 556 milhões de dólares. Está pagando o dividend yield em torno de 5,39% ao ano, né, dividendos crescentes nos últimos 50 anos. A sua localização primordial aí é nos Estados Unidos e paga de forma trimestral. Então a gente viu aqui dois que pagam trimestral e um que paga mensal, né? Lógico, existem estratégias de mesmo com esse trimestral receber de forma mensal. Se você quiser saber e quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que aí eu vou estar pensando se a gente vai fazer esse vídeo aí, tá bom? Como montar uma carteira com
recebimento mensal com os REITs que pagam de forma trimestral, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir para os nossos números, vamos analisar nossos pontos aqui primordiais. Aqui são as propriedades, são várias, são 32, mas eu peguei algumas aqui para a gente ter noção. E como eu disse, tá vendo aqui, ó, nessa imagem aqui mostra como normalmente são os empreendimentos deles. Eles pegam um quarteirão gigante aqui, constrói um estacionamento maior ainda e em volta constrói as lojas com tudo que o cliente precisa. Aqui embaixo tem mais uma foto. Aqui, essa outra foto, a primeira foto está à noite. A gente pode perceber que além dos... Isso aqui tudo é o empreendimento deles. Além dos shoppings, aqui são a rua principal desse shopping, eles constroem os residenciais e os escritórios, né, os offices, no meio desse empreendimento aqui. Então ele faz um conglomerado aqui, se eu falei certo, conglomerado de negócio. Então tudo está em torno. Se alguém aluga um apartamento aqui, tem tudo em volta. Se alguém quer alugar para trabalho aqui, constrói. Isso são os imóveis super diversificados que pode ser transformado em outro ativo rápido. E aqui são os modelos dos residenciais, tá vendo? Aqui residencial com área de piscina, aquele padrão igual do Essex, tá vendo? 3 andares, de alto padrão, com área de lazer. Os americanos têm pouco tempo, então costumam optar por esse tipo de imóveis com área de lazer. Aqui é um empreendimento maior, a foto de baixo, são prédios de escritórios que ficam em torno do próprio outro empreendimento deles. Aqui são alguns tipos de lojas também, é um empreendimento deles. Eu não peguei todas as fotos para ficar o dia inteiro, mas aqui já deve dar uma noção de quão grande é investir num ativo desse, num REIT desse. Então o Federal, ele é um dos principais, tanto que ele é o único REIT que faz parte do Dividend Kings e já vem na sua longa data. Inclusive uma coisa interessante é que o nome do REIT Federal é porque os fundadores do Federal, eles trabalhavam em Washington, na época que fundou lá na década de 60, e quando foi criado o modelo de REITs, eles viram uma oportunidade de negócio. Eles eram funcionários públicos federais e abriram essa corretora de imóveis, né, que é uma empresa de imóveis, e colocaram o nome de Federal, porque todos eles eram funcionários federais. Essa é uma curiosidade aqui do nosso REITs, né? E vamos para o nosso próximo parâmetro, que é a localização. Isso é muito importante na hora de analisar um REITs, a localização. A gente vai ver que ele tem na costa oeste, na costa leste, em Chicago aqui, e também em Miami. Também, principalmente nas regiões. Se a gente for olhar aqui, ó, sempre constrói os shoppings em lugares densos, né, com a população grande, aproximadamente mais de 100 mil pessoas. Tem baixíssima competição, porque quando eles, como a gente viu na imagem, como eles compram um terreno gigantesco em um lugar muito populoso, é difícil alguém construir algo, fazer desocupação da região para poder construir um empreendimento parecido. Então a concorrência é muito baixa com relação ao segmento deles, né? Costumam ter os shoppings em lugares que tenham uma renda per capita boa, família boa, né? Que a gente vai olhar a renda per capita dessa região que eles constroem. As propriedades, como eu disse, são flexíveis, eles podem estar modificando rápido. E os contratos de locação sempre está favorecendo ao REITs. É o modelo de contrato deles. Por ser um shopping, né? Então está sempre contratando. E além disso, tem os ganhos sobre os aluguéis, que a gente comentou até num vídeo anterior, e ganhos das operações que são feitas dentro dessas propriedades, né? Dessas 102 propriedades, além dos aluguéis, tem um faturamento sobre as compras, tem um faturamento sobre o estacionamento, os serviços que são oferecidos além dos imóveis, né? No próximo aqui a gente vai ver as operações, como a receita gerada. A gente vai olhar aqui, a principal receita deles é sobre os aluguéis, né, gerados por essas propriedades. Aqui é sobre outras movimentações financeiras, que chega a 1% apenas, e eles têm uma movimentação de 1,132 bilhões de dólares. Como a gente viu, são movimentações gigantescas. E a operação dele principal, que a gente viu, é nos Estados Unidos. Dos 3 que a gente viu aqui, 2 têm as operações principais nos Estados Unidos e o que tem operação também nos Estados Unidos e na Europa. Então, ele está diversificando de forma bem diversificada por região nos Estados Unidos e por fora, em outros países também, além dos Estados Unidos, né? A operação dele é 100% nos Estados Unidos. E aqui nos mostra o seu crescimento nos dividendos, que é o tema do nosso vídeo. Nós estamos comparando aqui, apresentando os 3 REITs, que faz parte desse grupo seleto, que pagam dividendos mensais de forma recorrente. E isso é um dos pontos de análise que eu tenho como decisão de adquirir um REIT,
né? Inclusive isso está na minha lista. Esses 3, um já está na minha carteira e esses outros 2 eu tenho pretensão de comprar ele. Lembrando que aqui não estou fazendo nenhuma indicação de compra ou de venda, a gente está analisando, a decisão é sua, que se encaixa melhor na sua carteira, embora os 3 são excelentes ativos para estar na carteira e ter previsibilidade de recebíveis, né, de proventos. Principalmente alguém como eu está pensando em construir um patrimônio a longo prazo. Aqui foi o último valor pago, foi $1,09 no dia 15/4 de 2024. Ele paga trimestralmente, como eu já disse, né? Aqui nós vamos ver a sua cotação nos últimos anos. Sofreu também ali em 2008. Aqui em 2008 teve um crescimento aqui nos últimos próximos 10 anos. Sofreu na pandemia. É um setor de shopping, né? Embora menos, porque os shoppings deles são shoppings abertos, como eu já disse, né? São esses shoppings diferentes dos shoppings fechados, que são os malls. Eles têm esse modelo americano lá que tem tudo. O cara resolve a vida dele ali dentro. É um modelo que está acontecendo muito no Brasil, aqui mais com shoppings fechados, com os malls, que eles chamam lá de malls. E aqui está andando um pouquinho de lado, também por causa dos juros, né? A gente viu, todos eles podem adquirir dívida e a forma de alavancagem de crescimento deles é através de empréstimos. De hipoteca, de empréstimos. Então, é a forma de investimento. Mas a gente vai ver um gráfico posterior, que a gente vai ver qual foi a comparação deles nesse decorrer dos anos. Fica comigo até o final que você vai ver isso. E aqui nossos fundamentos, né, que a gente tem que analisar também. Aqui a gente mostra crescimento constante de faturamento, a receita vem crescendo. Só teve uma quedazinha aqui em 2020, pelo momento que a gente passou muito difícil, mas depois veio retomando. E aqui tem uma forma crescente na receita. Aqui também tem uma despesa até controlada, tá no ponto 6. E o FFO crescente também, ó. O FFO crescente, que é um dos principais métricas a se analisar, né? Fundamentos para se analisar no ação, no REITs. No caso do REITs é o FFO, nas ações são o lucro líquido, mas aqui é o FFO, está crescente também, e o payout e o dividend yield que eu falei ali na faixa dos 5, 4% ao ano. E acabamos de acompanhar aí nessa análise 3 REITs que podem fazer parte de qualquer carteira que tenha como foco aí a renda passiva em dólar, né? E tenha previsibilidade e crescimento. Quero te agradecer por estar comigo até agora nesse vídeo. Quero te pedir para você se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu tenho subido aqui no canal semanalmente. Dá um like, assim você vai estar nos ajudando com o YouTube, e compartilhar com um amigo, assim você vai estar me ajudando também aqui no canal, né? Quero te agradecer e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.